Temos uma palavra da parte de Deus no livro de Hebreus, e o epígrafe diz assim: exemplo de fé extraídos do Antigo Testamento. Vai dizer o resultado de quem tem fé. O que é que acontece? Acontece na vida de Deus? Não. Se você acreditar, Deus vai continuar sendo Deus. Se você acreditar bem pouquinho, vai continuar sendo Deus. Se você tiver muita fé, Ele vai continuar sendo Deus. Se você tiver fé, Deus vai ser abençoado? Não. Você vai ser abençoado. Ele vai continuar sendo Deus. Tá certo? Então, o resultado da fé, desse texto que eu marquei aqui, capítulo 11, versículo 8, a partir do versículo 8, é alguns exemplos do que aconteceu na vida dessas pessoas. Ah, pastor, mas a Bíblia era para ser atualizada. Querida, a Bíblia ela se renova pelo poder. Essa palavra é aplicada à minha vida e à tua vida pelo poder de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela não precisa ser adicionados novos textos, remodelada, né? Até no Brasil existem políticos que querem remodelar a Bíblia, né? Modernizar a Bíblia, não pode, tá certo? Porque Papai do Céu diz que qualquer vírgula que você botar, além do que está escrito aqui, é anátema. O que é anátema, pastor Marconi? É maldito. Então, você não pode botar mais nada porque é considerado maldito. Então, a Bíblia já está composta de tudo que ela deve estar composta, tá certo? Inclusive, a Bíblia católica, ela tem até mais alguns livros santos, né, Macabeus, etc., que é por questão de credo, de fé, tá certo? Mas é Bíblia. É Bíblia. Agora, se você quiser escrever, não, mas eu queria botar não sei o que, não, agora não pode, tá bom? Então, no capítulo 8, 11, no versículo 8, diz: pela fé. Eu acho que se a gente entender isso, Deus vai transformar coisas importantes na sua vida. Por quê? São pessoas que viveram um tempo próprio. Aqui não é um texto aleatório, o pequeno príncipe, a raposa e a flor. Não, isso aqui existiu, é um registro. E pela fé, Abraão viveu muitos anos antes de ter um encontro com Deus. Abraão viveu muitos anos antes de receber uma promessa de Deus. Abraão viveu muitos anos antes que essa promessa se cumprisse na vida dele. Então, todo o tempo, eu não sei se você tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, 30, 40, 60, 80, se é homem, se é mulher, se é uma jovem. Eu não sei o desejo que você tem no coração. Mas sempre é tempo de ativar a fé na sua vida. Sempre é tempo de você fazer valer isso. E a fé em quem? Tá certo? Então vamos ver o que é que diz aqui. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. Olha, a gente lê das coisas na Bíblia assim, é tão bonitinho, mas eu não entendo nada. Exatamente, né? Às vezes a gente lê rápido assim, porque a internet e os aplicativos, você tem 2,5 segundos para explicar toda uma situação, senão o cara já passou o dedinho para cima, já foi, papai. Ninguém tem paciência, mas aqui não é questão de paciência, aqui é questão de mudança de vida. A função da palavra de Deus não é lhe divertir, ela traz refrigério, ela refresca a sua alma, ela lhe faz sentir bem, ela é poder, né? Ela atuando na sua vida, é poder na sua vida, ela faz com que você tenha um encontro com Deus através de Jesus, mas não é diversão, tá certo? Então, quando eu transmito nos aplicativos, estou transmitindo agora, né? YouTube, TikTok, Instagram, não é um programa de divertimento, é uma pregação, uma ministração da palavra de Deus para mudar a sua vida e mudar a minha também. Porque todos nós pregadores somos assim. A gente agora está sendo boca de Deus. Então, da forma que eu falo para lá, eu escuto também. Então, isso ganha força e sentido na minha vida, tá certo? E o texto já começa dizendo: olha, Deus, os irmãos me permitem tomar só um golinho de água. Deus deu uma promessa para Abraão. E disse, vá. Aí diz, pela fé, ele visitou coisas que depois iria ser dele. Olha, quantos lugares a gente não visita e
imaginando que jamais alcançaria. Eu me lembro muito bem uma vez, daqui a pouco eu vou para a palavra, eu sempre comprei carro velho. O meu primeiro carro eu comprei um Volks, 12 volts. Só quem é antigo da minha idade sabe o que é isso. Antigo, todo canto que eu saí com ele eu voltava empurrando, mas era meu carro. Velho, caindo os pedaços, era catica de gasolina, mas era... E eu chegava, tinha um desejo de comprar um carro de gente, um carro bonito, um carro, não de rico, mas um carro bonito. E às vezes eu passava na loja, quem é que vai querer entrar numa loja de chinela japonesa e o cara não vai atender? Mas Deus, ele tem a maneira de trabalhar. Eu estou falando desse texto de Abraão. Abraão visitou um lugar como se ele olhasse uma casa. Que casa linda! Ele jamais imaginou que um dia poderia, através do seu trabalho, através do mover de Deus, eu não sei como é que Deus move a situação, por herança, eu não sei. Mas que um dia aquela casa seria dele. Tá certo? Volto já para a questão do carro. Quando eu cheguei aqui na cidade que eu moro, aqui é muito difícil você conseguir casa, é muito caro, aluguel é caro, todo mundo que mora aqui sabe disso, por conta de empresas grandes, que eu também não vou dizer de quê. Então tem muito homem, tem muita casa de aluguel, e eu não tinha, mas sempre eu passava numa rua que tinha ali, e eu falava com a mulher, eu gostei do jeito da mulher, e sempre eu ia pedir informação à mulher a respeito de casa, uma casa amarela que havia. E eu olhava para um outro lado, assim, uma casa mais simplesinha e tal. E eu tentava o telefone daquela pessoa. Ela me deu, conseguiu um telefone, mas não era do proprietário. E sempre que eu estava na rua, pegava a caminhonete, que eu vinha subir, eu vou passar naquela rua de novo. Aí passava. E depois de um tempo, o meu professor de inglês, o professor Souza, né, um excelente, maravilhoso professor aqui da cidade de João Câmara, de inglês, ele disse, tem uma casa para vender perto da minha casa. E quando ele me disse onde é, eu digo, eu passo aqui direto. Será que é uma que eu quero ali? Ele disse, não, é essa outra aqui maravilhosa. E eu tenho um telefone do dono, que é um empresário aqui da cidade. E o cara chegou e disse, eu vendo. E eu fui no banco, fiz um empréstimo e olha só que maravilha. Então, às vezes, a gente visita as coisas que acha que nunca, a gente nem imagina, como é que eu vou conseguir isso? Querido, é porque os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida são maiores, são melhores. E como é que eu abro a chave, como é que eu consigo entrar nesse projeto de Deus? Pela fé, querido, pela fé, tá certo? Não é Deus que você vai ter fé e Deus vai ganhar uma casa, não é Deus que Deus vai ter fé. Salvação é pela fé, a saúde é pela fé, todas as coisas. Só que hoje em dia a gente, inclusive, há muito esforço, né, de todo, inclusive até de parte da política, né, de tirar a fé da sua vida, porque eles querem um mundo de gente submisso à dependência de um magnânimo, de alguém, um ser iluminado, e eu aconselho você a ser dependente de Deus, viu? Essa semana, volto já para o negócio do carro, eu estava fazendo um vídeo e botei um louvor, acabei de dizer para o diretor que está do meu lado, botei um louvor da harpa de Deus, da harpa cristã no YouTube. No meio do negócio que eu estava fazendo, botei o louvor e alguém mandou uma mensagem no YouTube. Ore por fulano, meu filho que está no... E eu disse, meu Deus, que coisa impactante, alguém está... Eu não sei nem que... Eu fui olhar, essa pessoa é tenente-coronel da polícia. E eu não sou aquele tipo de pessoa que diz, vou orar e fica só para 3 emojizinhos, uma mãozinha posta. Não, se eu disser que vou orar, eu vou orar. E eu orei, eu senti no meu coração, respondi para ela, descanse, o seu filho está na mão de Deus. Então, fé. Eu não sei quem é essa pessoa, não conheço o filho dela, não sei onde o hospital que o filho dela estava, mas eu sei que a mão de Deus, e quando eu fui orar, eu digo, Deus, eu não sei nem o nome da mãe dessa criança, eu só sei o nome dessa criança que eu guardei aqui na minha mente, não vou repetir aqui, mas é fulano de tal, deve estar no hospital, Jesus vai lá, cura essa criança, e eu senti paz no meu coração. Como é que se consegue isso? Pela fé. Então, eu queria comprar eu tinha esse Fusca velho, e queria comprar um carro digno, né, depois sei lá, eu já era 20 anos funcionário federal, mas com muitas responsabilidades, eu não tinha como comprar um carro assim, mais apresentável, né? Um carro popular do Brasil, mas eu não tinha.
Só que Deus abriu porta, comecei a fazer pesquisa, quem me conhece na vida profissional sabe, e eu andava no meio do mato e fui juntando dinheiro. E um dia eu entrei na mesma loja que eu passei muitas vezes, muitas vezes. Eu passei na calçada e entrei. E a minha roupa parece que não era muito apropriada para comprar carro não, viu? Acho que ainda hoje minha roupa não é muito apropriada para chegar em loja para... e eu entrei, aí eu disse, eu queria informação, na época era um Celta. Foi na época do lançamento do Celta. Eu queria... o cara disse, dá um momentinho, por favor, que eu estou com uma pessoa aí na sua frente. Pô, não, aí... me sentei, ele disse, o senhor pode sentar mais que é confidencial? Aí a mulher puxou lá os documentos de doutora dela e fez a análise. E, queridos, diante de Deus, quem está ao vivo, está me escutando, acredite no que eu estou lhe falando. Apesar da doutora, com todos os requintes lá que ela estava lá, não foi aprovado. Eu não sabia nem que existia um negócio chamado score. Aí disse, olha, mas vamos tentar de outra forma depois, a senhora volta aqui e tal. Aí, quando saiu, ele todo sem graça, né? Aí veio falar comigo. Aí disse, o senhor era o quê? Eu digo, não, eu queria ver como é. Eu já estive acompanhando, fazendo pesquisa, o preço desse bicho aqui, dando uma entrada de 50% do valor. E aí o cara, 50%? 50% do valor. E dividiu o resto em 5 anos. O cara, ele ficou sem acreditar, passou, papou, quando botou meu nome, a única coisa que minha mãe deixou pra gente, pra mim, né, por neto, é o nome. Desde criança eu aprendi, tem que honrar, tem que zelar seu nome. Só que a futilidade da internet diz que conversa. Enquanto tiver cara limpa, achuvalha o nome, pode achuvalhar seu nome. Não, não é assim, você tem que zelar pelo seu nome. Por quê? Porque Deus conhece você pelo seu nome, tá certo? Aí o cara disse, vai dar, vou, e tal, e até a conversa desenrolando, e ele, assim, sem acreditar, e ele disse, bom, o seu score aqui, top, inclusive, para financiar tudo, não, mas eu quero dar 50%. Aí o senhor prefere dar como? Eu digo, no dinheiro. Quando? Eu digo, agora. Porque eu fazendo as pesquisas, juntando e coisando, fui juntando, levei no dia tudo direitinho. Então, coisas que eu nunca imaginei poder, tá certo? Eu visitava antes, não sabia que um dia poderia, mas Deus já sabia. E como é que eu consegui isso? Foi um grande feito, porque Marconi é cheio de poder. Ô homem, não é não, é pela fé, é na simplicidade da fé. Eu estou falando um homem humilde, de família humilde. Deus sabe, quem me conhece aqui em João Câmara, em Lages, ou lá na repartição em Natal, sabe da minha origem, a origem da minha mãe. Temos um nome limpo, mas uma família humilde, tá certo? Então, pela fé, Abraão visitou lugares que ele não sabia que um dia seria dele, tá certo? Receberia, tá certo? Aí pela fé peregrinou, e o 10 diz, porque ele esperava a cidade. Aí vai no texto que eu quero me deparar para vocês, querido ouvinte da 89 FM, você que nos acompanha nos aplicativos, que é exatamente o que eu quero tratar hoje com vocês. Pela fé, até a própria Sara. Opa! Estou perto Hoje é o Dia Internacional da Mulher, diretor? É hoje? Olha aí que palavra abençoada para você. Tá certo? A própria Sara, que era estéril, esse estéril aqui não é aplicável apenas na questão de procriar, de ter filho, de gerar filhos. Às vezes a gente é estéril em alguma área, às vezes você é mulher e você quer desenvolver a sua área, seu consultório de psicologia, vai ser analista, vai ter seu escritório de design, vai ter a sua carreira de medicina, de corpo de bombeiro, de policial, de agente da Polícia Civil, de escrivão, de engenheiro, eu não sei, mas Deus vai abrir madres de futuros brilhantes, amém? Quando eu falei assim, hoje fica me aparecendo as coisas, eu estou na iminência de ir para os Estados Unidos, aí eu acho que eu estou meio elétrico, você fica me relembrando das coisas. Tem uma filha minha que mora nos Estados Unidos, que chama minha esposa de boadrasta. Você já ouviu falar alguém se chamar o outro de boadrasta?
Ela diz, Leila é boa. Ela foi morar com a gente. Ela tinha pré-adolescente e Leila, naquela época, Leila é jovem ainda, né? Quem é velho sou eu. Mas Leila naquele tempo era muito jovem, né? E desde aquele tempo Leila se impunha como mãe dela, né? Ela dizia, eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. E ela sempre amou, não é nem questão de respeitar, ela amou e respeitou. E chama a Leila de boadrasta. E quando essa minha filha dos Estados Unidos foi se formar, diretor, eu vou lhe dizer que você não vai acreditar. Eu apertado, porque sempre eu andei no limite. Eu sou muito responsável com as coisas, não gasto com besteira, mas as coisas sempre no limite. E a bichinha formou-se, mas não tinha um anel da formatura. Ela não tinha um anel da formatura. E chegou no dia, ela conseguiu alugar aquela roupa, aquele negócio. Quem sabe formatura sabe, a festa é cara, tudo é caro. Mas o anel ela não tinha. E Leila foi num negócio que a gente foi. E Leila foi no banheiro e encontrou um anel bonito de mulher. E Leila chegou e disse, olha, neném, eu achei um anel. Ela está me ouvindo agora e ela vai saber que foi verdade. E eu não ando com história. Ela encontrou esse anel e aí ela disse, olha, neném, eu achei um anel, vai servir para a formatura de Laís. Aí eu disse, bom, vamos fazer o seguinte. Fui lá no anunciador do evento. Subi lá, primeiro que foi uma confusão para deixar eu falar, não queria deixar eu falar. Depois perguntaram, não, é porque eu achei, minha esposa achou um anel, eu quero perguntar quem perdeu. Tava onde? Tá no banheiro, lá na pia. Alguém entrou lá e deixou lá. E lá vai, aí, depois de muita misericórdia do locutor, eu acho que ele... Aí anunciou lá, cheio de mal vontade, digo, moço, você não anunciou direito não, alguém perdeu esse anel. Anunciei, bota meu telefone. Não, mas não pode dar telefone. Pode, o telefone é meu, pode sim. E ele anunciou, botou no telefone, quer saber quem veio buscar? Ninguém. Ô pastor, que história triste, alguém perdeu. Querido, eu não sei, eu me esforcei para devolver. Então, eu não sei o motivo de que alguém não reagiu para ir atrás. Era um evento muito grande que a gente estava, muita gente e tal, mas o som era amplo, ia muito bem em todos os lugares. Ele repetiu umas 3 vezes. E no dia da formatura, na hora da formatura, a minha esposa chegou e deu um anel à minha filha, entendeu? Que não tinha um anel. Então, eu não sei se é justo, se é injusto, eu sei que Deus providencia as coisas. E Deus tem poder suficiente para arranjar mais 10 anel na vida dessa pessoa, que quem sabe era uma pessoa muito bem abençoada, né? Uma pessoa de condições que não pesou tanto assim, já que ela não foi atrás, provavelmente, né? Isso não faria tanta diferença na vida dela, mas na vida da gente fez. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu me senti no coração, não sei por que não, mas você que está me ouvindo sabe, e talvez você esteja precisando de algo, da presença de Deus, e Deus ele é suficiente para arranjar, seja lá de onde for, viu? Uma vez eu estava no hotel 5 estrelas, que eu era sócio desse hotel por causa de um acidente muito sério que eu sofri, e lá tinha uma água quentinha, que era maravilhosa. Aí eu saía da igreja e ia um tratamento muito sério que eu estava fazendo. Um dia eu estava tomando banho lá nesse hotel, que eu não vou dizer o nome, 5 estrelas. E fui no banheiro, quando eu cheguei, diante de Deus, eu achei um Rolex. O Rolex mais barato que você vai encontrar é 20 mil reais. Eu não peguei esse Rolex, joguei dentro das calças, saí correndo escondido, entrei no carro. Não. Eu peguei, aí voltei lá para onde minha esposa estava. Eu disse, olha, primeiro que eu não sabia nem o preço do Rolex. Ele era de ouro branco, que é mais caro. Ouro rosa, ouro branco é mais caro. E é muito grande esse hotel. Muito, muito grande. Muito. E o canto que eu ficava para tomar banho era lá do outro lado. Então era onde Leila estava. Cheguei lá, tomei banho, voltei para minha águazinha quente. Ficava lá quietinho. Água quente, eu me sentava lá e ficava. A bicha me cozinhando vivinho. E eu ficava lá quentinho. Aquilo aliviava minhas dores, era maravilha. E quando eu digo, agora vamos sair, vamos lá no restaurante lá perto. Não perto do banheiro, né? Mas perto da localização do banheiro. Cheguei lá e eu disse, rapaz, alguém perdeu, você também não pode dizer assim, alguém perdeu, vai aparecer dono de todo jeito, né? Você disse, alguém perdeu alguma coisa? Aí o garçom disse, rapaz, houve um problema aqui. Quem conhece minha história sabe disso. Houve um problema aqui, aí eu disse, o que foi que houve? Ele disse, rapaz, o prefeito de cidade tal veio almoçar aqui e disse que tinha deixado o relógio aqui enquanto foi tomar um banho. Quando voltou o relógio não estava, inclusive tem um menino, o senhor é pastor, né? Eu sou esse. Pronto, o menino é crente, o garçom, o prefeito acusou ele, a gente já mandou até ele para casa. Eu digo, pois manda buscar.
Porque não foi o rapaz, não. E outra que esse prefeito não deixou aqui na mesa, não. Pergunta a esse prefeito aí se ele não deixou no banheiro. Aí chegou, o prefeito chegou e veio voando. Eu me lembro uma caminhoneta Toyota branca. E me agradou e me disse um bocado de coisa. Meu amigo, não quero não. Eu quero que você peça desculpa ao rapaz lá, o garçom que você... Tá certo? Aí eu vou lhe devolver. Porque primeiro, até que tá na minha mão, achado não é roubado. Até então, tá na minha mão aqui. Vai dar trabalho a você, porque eu posso levar para um órgão público e daqui que você tira de lá, né? Eu quero que você peça desculpa a essa pessoa. Então, Deus, se você está sendo humilhado e caluniado, e foi Deus, ele vai dar um jeito. Por quê? Se você tiver fé. Vamos lá? Bora. Todos, no versículo 11, pela fé a própria Sara, que era estéril de idade avançada, além de não poder ter filho, ela não podia ter filho por muitos anos. Eu não sei a situação. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Mas hoje é o dia. Hoje não é o Dia Internacional da Mulher. Amém? Amém. Levanta a mãozinha. Amém. Amém. Tá certo? De idade avançada, recebeu o poder de conceber o filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Querido, a questão não é a promessa. A questão mais importante é você acreditar em quem fez a promessa. Está dizendo aqui, a promessa já tinha sido dada, olha, tome tempo. Só que até então ele disse, será, né? Eu creio, mas, rapaz, é Deus. Deus não costuma mentir, não. Não, eu sei. Não, Deus me livre, não estou acusando Deus, não. Eu estou dizendo que no meu caso é que é de... Aí Deus está perguntando se é no seu caso. Deus está dizendo, ou será que o poder de Deus pode num, não pode no outro, uma casa assim, uma não, numa rua assim, uma não, ou Deus é todo poderoso, tá certo? Não, porque minha situação é no pé, e o outro, a minha situação é no concurso, e o outro, a minha situação é tirar um filho que está no presídio, a minha situação é que Deus chegue com a providência no hospital e consiga aquele exame e faça a cirurgia, e se Deus quiser, não precisa nem fazer a cirurgia, porque Deus faz milagre. Então, independente do que ou aonde, Deus é Deus, poderoso para fazer. Tá tudo em ordem, diretor? Glória a Deus, os diretores ficam doidinhos comigo, que eu falo com o diretor ao vivo. Então, o texto que nós iniciamos diz que Deus visitou sem saber aquilo que um dia seria dele. Tá certo? Você mulher, mas você jovem, menina, moça, adolescente, você homem, você que está buscando, anelando, nós que a gente falamos anelando, desejando alguma coisa, né? Às vezes você passa, eu queria tanto trabalhar nesse lugar, eu queria estudar no IFRN, vou fazer propaganda do IFRN, eu queria estudar na Universidade Federal, eu queria fazer um curso tal, né? Eu não sei o que é, mas às vezes Deus permite que a gente visite as coisas para ver se apetece, abre a chamazinha da fé, se você vê aquela centelha, eu vou, o famoso que crente diz, o povo não quer mal, eu vou em nome de Jesus. Aprenda que palavrazinha fácil, vou em nome de Jesus, eu vou conseguir, eu vou sarar, eu vou alcançar, eu vou entrar, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ser eu vou coisas bonitas e positivas, porque de coisa ruim basta você escutar a música que está havendo aí, muitos fazendo sucesso aqui no Brasil, que diz tanta coisa ruim com mulher, viu? Eu disse até a um diretor hoje aqui, se eu fosse mulher e eu escutasse uma música que dissesse essas coisas que estão dizendo aí, eu ia sair na tapa com o cara que estava cantando lá. Conversa essa, eu não sou isso aí não, entendeu? Mulher é riqueza, rapaz. Eu sou uma pessoa, eu tenho minhas formações, tenho as graduações, tenho a experiência de vida, sou pastor. Aí eu digo, Leila, eu tô com isso aqui, não sei como é dizer, não sei o quê. Pronto. Porque é uma mulher, entendeu? E mulher sabe. Não? É ou não é? Diga se não é. É. Então, Abraão visitou, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, diz que Abraão seria pai de Isaac, seria avô, ele transmitia essa fé. É importante você falar dessa fé. Meus filhos, eu falo de fé. Meus filhos são cientistas, meus filhos são estudiosos. Tem a mais novinha, está se preparando para fazer medicina, que é difícil. Então é um povo que é nota alta, inteligente e tal, mas tem que saber de fé.
Quando eu misturo as coisas, você está pensando que você vai entrar em medicina, se Deus não... no tranco, pode até acontecer, mas com Deus provavelmente vai acontecer. Está vendo a diferença como é as coisas? Do pode até acontecer? Pode. Pô, tem ímpio, tem... Eu tenho amigos ímpios que têm cargos altos, tem amigos ímpios que se destacam. Pode acontecer, mas se você tiver Deus, é provável que aconteça na sua vida, viu? Então, Abraão ensinava os filhos, ensinava os netos, né? E ensinava a sua esposa. Porque muito tempo a Sara estava lá e... mas aí ele disse, você Deus não falou para você? Ela disse, foi, mas aquilo... E outra que faz tempo. Né, Sara? Se fosse Sara, faz tempo. Sim, amigo, mas Deus falou, eu quero só saber. Deus falou que tá certo? Falou. Então ele falou. E chegou um dia, o texto está dizendo, não foi só porque Deus falou. Foi no dia que ela acreditou que Deus falou. E que Deus falou aquilo para a vida dela, tá certo? Então Deus está falando para a sua... Por quê, pastor? Se Deus não falar pela boca dos seus sacerdotes, querido, tá certo? Até a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue, né? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e outro texto diz que então nós somos os anjos do Senhor, né? A Bíblia chama o anjo do Senhor, né? Todo pastor ele é chamado o anjo do Senhor, aquele que fala em nome de Deus. Por isso que a gente tem que zelar e ter respeito. Eu tenho muito temor, né? E Sara engravidou. E quando Sara engravidou, podia ser assim, para o milagre dar certo, de acordo com a mente de muita gente, era para Deus chegar a renovar a idade dela, né? Ela voltava a ter mais ou menos 17, 18, 19 anos. Aí o útero bem novo, apropriado, sem nenhuma, né? Não vou dizer, né? Aquelas patologias que impedem a mulher de... Então, não, a idade dela continuou a mesma Sara, com aquela idade, porque quando Deus quer fazer um milagre, ele não quer saber que idade você tem, se você é nova, se você já está mais avançada, ou se sua promessa faz tempo. Quando chega o dia, diz, eu acredito naquilo que Deus falou, porque não tenho mais outra expectativa, não tem mais outro jeito. Agora, a única solução é eu acreditar. Pronto, chegou na hora certa. Você está acreditando no Deus certo, na pessoa de Deus, então seu crédito está corretíssimo. E a partir desse momento, diz o texto aqui, Sara engravidou. Tá certo? Ela não mudou a idade. A menopausa dela retroagiu, pastor? Não. A Leila Carla, que eu falei agora, ela não é que ela não pudesse ter filho, ela não pode. Tá certo? A gente casou e durante 13 anos fez tratamento em tudo quanto é canto. E não tinha jeito, o útero dela, ela tem essas coisinhas que impede as trompas de falópio dela, não dá para entrar, mas ela abriu a trompa de falópio espiritual, tá certo? A fé vem pelo ouvir, então você abre aqui, vai gestacionar milagres na sua vida, tá certo? E você ouve, isso ganha verdade dentro de você, mais ou menos, eu usei até a analogia de um óvulo fecundado que fica na trompa de falópio e depois desce para o útero. É assim a minha palavra, a palavra de Deus que eu estou pregando para você hoje, que ela entre no seu ouvido, entendeu? Porque do jeito que a trompa é como um instrumento, uma trompa, o ouvido também tem a tuba, tem um martelo, tem uns nomes aqui do ouvido, que ela entre também e seja vivificada dentro de você e seja guardado no útero do seu ser. Tá certo? Muita gente pensa que o bebê é fecundado ali dentro do útero. Não, é lá na trompa, é lá no começo. Depois que ele está tudo garantido, começou a multiplicar, ele vai para o útero e diz, aqui não sai mais, tá certo? Não sai mais, a promessa está crescendo dentro. Faça isso na sua vida, viu? Faça isso. Não entendeu? Pois daqui para terminar eu ainda vou repetir novamente e você vai entender, tá certo? Então quem fez a promessa é fiel, tá certo? Você não pode comprar a fé, vender a fé. Pastor, eu queria 300 gramas de fé. Não, você pode pedir para Deus aumentar a sua fé, tá certo? Você pode, e daqui a pouco eu vou até provar a você, todos nós, Deus garante que todos nós temos fé. Às vezes a gente decide não usar, tá certo?
E tem uma coisa, quando eu falei, se você tiver fé, Deus vai ganhar uma casa nova, uma carruagem nova, vai ganhar mais 500 anos. Não, quem vai ser abençoado é você. E Deus ganha o quê? Você agrada a Deus. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a única maneira de você agradar a Deus é tendo fé e você sendo abençoado. Que coisa paradoxa, que coisa difícil de eu entender. Quer dizer que Deus fica feliz se eu for abençoado pela fé? É. Ah, mas isso é difícil demais. Bom, quem bota dificuldade é a gente. É como quem bota um pezinho a mais na balança, né? Do outro lado, não tem aqueles vendedor esperto demais, né? Que você coisa, ele bota... Tem uns que amarram até um cordãozinho, puxa com o dedo do pé, que é pra balança. Aí cada um que bota o peso que quiser na balança, tá certo? A palavra de Deus me garante isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não é Ele que é abençoado. Quando você tem fé, quem é abençoado sou eu e é você, tá certo? E se eu não quiser ter fé, aí você não quer agradar a Deus. Você vai estar agradando outra pessoa. Tá certo? Imagina aí quem é o único ser que você imagina na sua cabeça que não quer agradar a Deus. Que Deus chama de inimigo. Então, se você não quer agradar a Deus, você provavelmente vai estar agradando a outra pessoa. Porque só existe uma pessoa, tá certo? Que não quer agradar a Deus, tá certo? Então, mesmo assim, hoje, o diabo, ele usa a mídia social, né? Usa os políticos, né? Política não era para interferir na sua fé, não, querido. As pesquisas eleitorais, por que os evangélicos, por que os católicos? Vai catar coquinho, rapaz. Político não era para ficar manipulando a fé de ninguém, sacerdote dentro de templos, entendendo? Dizendo coisas que é alheio ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu comento alguma coisa aqui do meu país, tá certo? Eu tenho família nos Estados Unidos, tenho um neto lá, mas eu não falo nos Estados Unidos. Do Brasil, no que diz respeito às coisas honrosas que a gente deve preservar no Brasil. Eu não posso deixar acabar com a família. Eu não posso permitir acabar com a vida. São princípios cristãos. Isso não é política, tá certo? É diferente. Então... o diabo, ele usa o que ele puder, né? Mídia social, né? Você sabe essa história do empoderamento? O empoderamento é empoderar você até um tanto que você se ache autossuficiente a ponto de não precisar de Deus. A gente é empoderado, você mulher é poderosa. Deus disse que... Deus olhou para uma mulher e disse, bem-aventurada. Olha, já chegou assim, bem-aventurada. Entendeu? Deus olha para a mulher, aí não, porque a Bíblia é patriarcal machista. Quem é a assinatura de quem está dizendo isso? Você repete isso, mas não sabe quem disse. Procure saber quem é que disse isso, tá certo? Deus te ama. Ele chegou e disse, eu vou mandar meu filho na terra. Que Deus conversa com ele mesmo, não estou mentindo não. Desde lá, ele disse, Deus conversa com ele mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus conversando com ele mesmo. Ele disse, eu tenho que enviar meu filho na terra. Aí a Bíblia diz, envia-me a mim. Deus está conversando com ele mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou falando, eu tenho um doutorado em teologia, jamais eu incorreria em futilidade. Tá certo? Aí ele não podia ter dito, eu vou, num dia que tiver um culto bem grande assim, lá dos hebreus, dos judeus, aonde ele disse. Aí, aí descia um raio, aí a cortina se rompia, e quando ele abrisse a cortina, estava lá o Filho de Deus. Não, ele usou uma mulher importante. A mulher é importante para Deus. Não está nem no meu texto de hoje, mas o Espírito Santo botou no meu coração. E o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, tá certo? Ele quer roubar essa sementinha maravilhosa que todo pregador, e eu estou fazendo isso também nessa tarde para você, né? Então, se o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu já disse, a vontade de Deus, já disse, quem tem vontade de tirar isso da sua vida, que é o diabo e seus anjos. Agora eu vou dizer como é que Deus coloca, né? Como é que Deus coloca a palavra
no meu e no seu coração. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas coisas, a gente que é pastor, não precisa mais nem ler, porque tem um texto que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu estou escrevendo o sermão, me vem geralmente cada coisa que eu vou escrevendo, vem 3, 4 versículos, porque já está guardado aqui no meu coração, entendeu? Então, quando a gente vai pregar, aí já vem, por isso que eu consigo lembrar e falar para você, tá certo? Falei a vontade de Deus, falei quem não quer que você alcance a vontade de Deus, e agora eu estou lhe ensinando como é, né? Como é que você consegue a fé em Deus, tá certo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E qual é a estratégia do mundo? Encher você de vozes. Olha a quantidade de vozes que você recebe. A cada 14 segundos, uma nova voz no seu WhatsApp. A cada 20 segundos, 10 mil vozes lá no Instagram. Não sei quantas no TikTok. Não sei quantas no YouTube. Hoje a média diz que é 4 segundos e meio que a pessoa para para ver o que é que estão falando, né? Então, a estratégia do mundo é distrair você com milhões de vozes que não vão fazer diferença. Tem voz que vai fazer até lagrimazinha escorrer do seu olhinho. Que coisa emocionante. Olha, o bichinho beijou na boca do gatinho. Isso é emocionante, mas não vai mudar a sua vida, tá certo? Agora, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Então, o diabo fica colocando coisas engraçadas, emocionantes, e é voz demais, e é notícia demais, e a gente vai ficando cansado de ouvir tanta coisa, e quando se depara com alguém pregando a palavra de Deus, diz: não, mas isso é demorado, esse negócio de ouvir a palavra, eu gosto de coisa mais moderna, mais assim, dinâmica, alegre, mas isso não muda a tua vida, tá certo? Deus muda a tua vida e vai mudar, viu? Deus vai mudar a tua vida, né? Ela vai fazer gerar isso que você está anelando em Deus, né? A gente, quando você pede alguma coisa a Deus, logicamente você quer ser agradado. Mas existe a maneira, já disse, de você agradar a Deus, que pode dar as coisas a você, tá certo? Tendo fé, tá certo? Deus, ele tem fé para abençoar, transformar a sua vida. Então, Sara, aqui não é qualquer uma não, tá certo? Primeiro, Sara era uma princesa, não é porque é princesa, porque é bonita não, provavelmente, a Bíblia até diz isso, que ela era muito, mas não é pouco não, muito bonita. Eu não sei nem como é que Abraão conseguiu dar o chaveco e conseguiu enganar e conquistar, porque disse que era, como princesa, ela era princesa real, Sara era uma princesa real. Então, a família dela tinha dinheiro, casou-se com um homem que era poderoso, tinha muito dinheiro. Abraão tinha muito dinheiro, empregado, camelo. O cara era, assim, muito bom, tinha tudo. Então, ela tinha empregado, tinha servo, tinha casa boa, tinha tudo que você possa imaginar. Mas tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Tinha algo que ela precisava muito. Então, é como o caso de Leila. Eu levei Leila lá em Manaus, porque tinha um grande especialista lá. Levei Leila em tanto canto e os caras diziam: rapaz, aqui... Levei Leila no mercado lá em Belém, que tinha um chá de arranha-gato com não sei o quê, era chá de todo, e eu adoro esse negócio de chá. Voltei no avião, parecia que eu estava carregando a Amazônia dentro da mala, tanto mato que eu trouxe. Não deu jeito, porque tem coisa que só Deus pode fazer na sua vida. Eu não sei, querida. Meu querido, minha querida, eu não sei o que é que você está buscando da parte de Deus, mas Ele tem resposta e poder para fazer, tá certo? E vai fazer. Chegou aquela hora, é comigo mesmo, papai, levanta a mãozinha. Amém! Ajuda o pregador, faça amém. Levanta a mãozinha, dá amém, né? Amém. Amém para a sua vida. Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus, né? Então, o talento da gente nos leva a muitos lugares, né? O talento da gente... quando eu falo talento, você pode ser um fazedor de cela, pode fazer um fazedor de cerca, de som,
de engenharia, eu não sei. O talento leva a gente a muitos lugares, né? Mas a fé nos faz permanecer nesses lugares. Tá certo? Como eu disse, eu andava na calçada olhando pro carro. Pela fé eu entrei e comprei, dei logo a metade do dinheiro. Você sabia que quando eu fui comprar, a gente sofreu um acidente muito sério. A gente sofreu, eu sofri 3 grandes acidentes. Que o diabo, são quase 30 anos de ministério e o diabo tentando matar, mas não mata não, porque eu estou guardado na mão de Deus. E aí quando eu perdi um carro que eu tinha, numa cidade que eu não vou dizer o nome, uma cidade de trânsito muito agitado. Um caminhão pegou a gente, aí eu fui na agência de carro, aí quando comecei a colocar no meu coração, eu falei com ele, eu digo, vou comprar uma caminhoneta porque é alta, porque se bater na gente, a gente vai estar mais protegido. Você acredita que eu cheguei na loja, o cara não se levantou nem do birô, diretor, diante de Deus, o cara não se levantou, ele olhou para minha fisionomia, a roupa, a cara, e disse, eu vou lá me levantar para esse liso. Tudo bem. Comprei a caminhonete, não comprei a ele, entendeu? Não comprei a ele. Comprei a ele. Mas comprei, entendeu? Quando foi um ano, aí cheguei lá, aí já tava com tempo, eu digo, rapaz, vou perguntar quanto é para trocar numa... Aí cheguei lá, aí olhei, aí o mesmo cara tava lá. Aí, rapaz, a sua, eu digo, não, mas na Fiep aqui ela vale tantos mil. Aí, analisa aí, Inclusive, tive aqui até um tempo, né? Você estava ali naquele... Ele ficou todo sem jeito, né? Então, a fé... E olha que eu não vivo pregando posse, não. Você pode olhar, eu prego há 30 anos, eu prego o mover de Deus na sua vida, eu prego a salvação em Cristo Jesus. Mas hoje, Deus colocou no meu coração para dizer que vai abençoar a sua vida. Está aqui quem tem responsabilidade e coragem para dizer. Está na hora de levantar a mãozinha. É comigo mesmo, papai. Vai ser abençoado em nome de Jesus, tá certo? Vai ser abençoado. Jesus te ama. Né? A gente tem que... A autoafirmação. Você tem que ter fé em si mesmo. Tem. Mas tem que... Todo credo. Você é católico, o credo Deus Pai, né? Primeiro, crê em Deus. Tá certo? Aliás, muita gente não sabe, mas o credo não é católico. Agora eu vou arranjar uma confusão, com certeza. O credo não é católico, não. O credo em Deus Pai, ela é uma oração que surgiu... não é de natureza católica, é uma oração de fé, tá certo? Pode olhar a origem dela. E é belíssima, né? Uma declaração de crer. Eu estava falando dessa questão do empoder. O comunismo é uma desgraça. O comunismo é uma desgraça. Todo país que tem um comunismo... Tem um rapaz muito gente boa, Kim Jong-un. Todo mundo lá, tem gente que morre de verme lá no país dele. Bilionário, é lá na Coreia. O bicho só pensa em fazer foguete e tal. Então, ele encheu-se de uma vaidade e tal. Olha a questão da fé. Lá é proibido crer em Deus. Em compensação, você não só é autorizado, mas você é obrigado a acreditar nele. Eu vou dizer umas coisas. Você não pode pegar um jornal e dobrar o jornal que tem a foto dele. Você vai ser executado, desvivido. A pessoa é desvivida. Você não pode usar o jornal como no interior usa o jornal para fazer algumas coisas. Não pode. Porque geralmente tem foto dele, se tiver, pegar uma foto dele, você... E tem uma coisa que é o que me chamou a atenção. Se uma pessoa estiver deitada num leito, tá no soro, tá só no pit, 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 se ele entrar, o cara tem que dar o jeito de se levantar. Porque a tradição diz que aonde aquele camarada entra, quem tiver doente tem que ficar sarado. Você já pensou um negócio desse? Então a pessoa tem que fingir que foi curado, sarado. Deus não é assim. Deus não precisa de aclamação, Deus precisa de fé. Aí quando ele entra no lugar que você está precisando, querido, essa pessoa vai ser sarada. Não precisa fingir que é sarada. Entendeu? A pessoa fica sem entender o que é que... Rapaz, eu estava sentindo isso e Deus curou. Porque Deus cura, tá certo? Deus cura. E vai curar nessa tarde, em nome de Jesus. Tarde, manhã ou noite, na hora que você estiver ouvindo esse programa, né? E a fé também é uma coisa de prudência. Muitas vezes eu vou na estrada, aí Deus toca no meu coração, eu não corro. Geralmente na caminhoneta, viajando,
90, 100, 90, por aí. Eu não gosto de correr, tá certo? Não gosto de correr. Mas às vezes eu vou, aí tem uma ladeira, e Deus toca no meu coração, eu tiro o pé. E lá na frente tinha um negócio, uma vez tinha uns animais pretos, e Leila tem uma vista muito boa. A minha, eu não posso dizer a mesma coisa de mim, mas Leila, e ela anda, ela vai avisando. Tem não sei o que, não sei, 300 metros ela bate o olho, ela já vê, entendeu? E ela não viu, entendeu? E tinha uns animais pretos, e eu tirei o pé do acelerador sem saber por quê. Não uma, nem duas, nem três vezes, muitas vezes, tá certo? Porque Deus vê depois da esquina, tá certo? Eu citei até aqui, ó, Deus avisou a Noé, pastor, mas isso foi lá, querido, são registros da Bíblia, como eu disse. A gente acredita nessas coisas, existe coisa que é do mundo e coisas que são de Deus. Então a gente acredita e esse tipo de fé é aplicável na sua vida, tá certo? Noé foi avisado, Ló foi avisado que a cidade ia. José foi avisado, né? José do Egito. E José também, o pai de Jesus. Você sabia que o pai de Jesus não ficou muito satisfeito, não, né? Eu acabei de falar que Maria foi anunciada. O pai de Jesus disse: estou indo. Quando ele soube da notícia, ele disse: já estou indo hoje, já vou fazer minha mala. Né? Olha os planos de Deus, como é. Maria casou, isso até outro sermão. Não é nem o fato de casar, de falar hoje. Mas, assim. O José já tinha uma idade bem avançada, né? Então, tudo que Maria esperava era, pelo menos eu vou estar casado, né? Então, uma pessoa de bem, né? José era carpinteiro, uma pessoa bem situada na cidade. E os planos de Deus é maior? É não. Mas não é não, é nada. Deus mandou um anjo e disse: bem-aventurada, do seu filho aí vai sair o Salvador do mundo, somente. Olha aí, os planos de Deus como é maior, não é não? Para a sua vida, olha que coisa maravilhosa, mulher. Tá certo? Ela achava que era uma coisa, Deus tem coisas muito maiores e melhores. Casar com José é bom? É bom. Casar com José é bom. Mas Deus tem coisas muito maiores na vida da pessoa, tá certo? E José irritou-se, Deus mandou o anjo: não, não, meu filho, vem cá, eu te amo. Deu um abraço, vem cá, José, você é querido, é você que vai cuidar dele, tá certo? Cuidar de quê? Isso do meu filho. Eu sou o pai no céu e você é o pai aqui na terra, pode cuidar. Aí ele, é comigo mesmo, aí tchum. Certo? Herodes queria matar, aí José chegou e disse: vamos que vão matar as crianças. Não vai matar não, sabe por que não vai matar? Porque Jesus guarda. Mãozinha, amém, tá certo? Então a fé é excelente contra a ansiedade. Por quê? A ansiedade é excesso de futuro, é medo de futuro, tá certo? É incerteza. A fé é o contrário da incerteza. Quantas vezes na minha vida, a coisa que eu mais gosto da minha vida, eu gosto de andar com pastores, mas tem alguns presbíteros, que a gente que é pastor, geralmente tem mais um pastor, dependendo do tamanho da igreja, que é o auxiliar, e tem 8 ou 10 presbíteros e mais 20 diáconos, por aí. Né? Geralmente tem o ministério tem essas quantidades de pessoas. Mas tem presbítero que faz diferença. Às vezes eu estou doidinho assim, aí o presbítero chega assim: não, pastor, cegado, isso aí assim, amém, glória a Deus, tá certo? É uma palavra abençoada, tá certo? A fé, né, é excelente contra a ansiedade. E por quê? A fé é a certeza das coisas que se espera. Então, ansiedade é incerteza, a fé é certeza. Mas eu não estou vendo, não, eu não estou pedindo para você. Você é tarô, você faz leitura de carta, vai ver o quê? Até a Bíblia diz que não é muito bom você ficar consultando essas coisas. Não. Ele não está dizendo que não existe, ele está dizendo que a gente não deve ficar consultando. A gente deve consultar a Deus, tá certo? Então, a fé é certeza. Você não está precisando olhar na bola de cristal. É ter certeza, não, mas vai dar tudo certo. Certo? Meus filhos, quando perguntam, vai dar tudo certo. Pronto. Já tá. E quando eu pergunto à minha mulher, ela vai dar tudo certo. Pronto, tá, para mim está resolvido. E eu espero que esteja resolvido para você também. Vou perguntar ao diretor agora a hora do milagre. Diretor, quantos minutos? 8. 8 minutos, querido. Ainda dá tempo para você receber sua bênção. Fique comigo, em nome de Jesus. Não saia, tá certo? Então, a Bíblia diz que... Sabe um negócio da fé na família? Tem uma mulher que chama Raabe. A mulher do fio vermelho, né? Do cordão vermelho.
É um mistério maravilhoso. Diz que essa mulher não era muito religiosa, ela tinha até uma vida assim meio esquisitinha. Ela fazia umas coisas aqui. A Bíblia diz que ela fazia uns negócios lá. Tem esse negócio não, entendeu? Não tem esse negócio não. Se acreditar em Deus, Deus te ama. Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama. Então, aí os guerreiros vinham, aí o povo de Israel mandou os guerreiros, os espias chegou lá, pega, não pega, pega, não pega, aí eles se esconderam, correram, caiu aonde? Na casa dela. Os caras comiam correndo com medo, entrou, aí chega, tava ofegante. É o que? Ele disse, rapaz, a gente veio porque a gente é do exército de Israel. Ele disse, vocês são do exército de Israel? Então vai vencer. Ele disse, os caras estão atrás de matar a gente. Ele disse, não, não vai matar não. O Deus de vocês, não, qual é o Deus de vocês aqui da cidade? Não, o Deus da gente aqui é... Aí disse lá, tem uns deuses, né, do povo lá da cidade de Jericó, aqueles deuses pagãos. Aqui a gente acredita nessas coisas, mas eu vi falar que seu Deus é incrível, seu Deus não perde em batalha. E tem mais uma coisa, eu acredito tanto no seu Deus, quando vocês vencerem essa batalha, guarda a minha casa. Não pediu nem só para ela. Pastor, aí ela morreu de quê? Ela é da família de Jesus. Só para você ter uma ideia, Jesus é descendente dela. Você acredita no que eu estou lhe dizendo? Está no Evangelho. Olha as coisas grandes que Deus tem para a tua vida. Alguém que ia morrer, a casinha dela, as muralhas, toda igreja católica tem as campanhas de Jericó, ou não tem? Tem, aqui na minha cidade tem. O padre bota até os tijolinhos na frente da igreja, não tem? Tem. Aí, aquilo ali é simbolizando essa batalha de Josué no muro de Jericó e tal. E em cima desse muro tinha muitas casas. Quando chegou no dia da batalha, o muro caiu, caiu todinho. Pergunto, pastor Marconi, qual foi a única casa que não caiu? Não estou inventando. Pode pesquisar o que eu estou lhe dizendo. A única casa que não caiu foi a dela. Por quê? Porque Deus disse, mal nenhum chegará a ti. 1000 cairão ao teu lado. Caiu mais de 1000. Certeza, naquele muro ali caiu mais de 1000. 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por quê? Porque Deus teve fé em Deus e Deus disse, não vai cair não. Mas como é que fica? Não sei como é que fica. Não caiu. Não caiu. E diz que ninguém da família dela se perdeu. Deus salvou todo mundo. Salvou todo mundo, não morreu ninguém. E ela, pastor? Bom, eu não sei, a Bíblia diz que ela fazia um bocado de coisa errada, mas na genealogia de Jesus está o nome dela. Tataravó de Jesus. Olha aí que é. Então, quem tem fé deixa legado, viu? Legado para Deus abençoar a sua família, viu? Você que é mãe, vovó, que está escutando, tem legados maravilhosos da parte de Deus para sua família. Em nome de Jesus. Mãozinha para cima, amém. Amém, tá certo? Então, já vou finalizar. Sara não entrou no padrão. Se fosse hoje, conseguir as coisas no padrão. Você não tem que seguir padrão de Instagram, de TikTok, modinha e isso, aquilo. Não estou falando de moda. Você pode ser bela, bonita, do jeito que você desejar ser, vestir-se da melhor forma que você puder vestir. Eu estou falando aqui que Sara não enquadrou no padrão daquele tempo, porque tudo que ela podia ter acesso na terra, ela tinha. Mas tem coisa que só vem do alto. E vem coisa do alto na tua vida, tá certo? O útero estéreo dela, pum, pela fé, gerou, tá certo? Como é o nome do filho? Isaac, tá certo? E uma mulher velha, né? A vida inteira, eu imagino que uma princesa entende muita coisa, mas há um dia da gente chegar e entender o poder de Deus na sua vida, tá certo? Ela entendeu. Que aquele que fez a promessa é fiel. E foi atendida, tá certo? Então, a fé, ela tem os níveis, né? Quando Jesus, Paz querido, Jesus disse que Jesus vinha descendo e tinha uma criança endemoniada e estava em convulsão, jogava no fogo, jogava na água. Aí ele disse, você acredita que ele pode ser curado? O pai disse, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, a situação... glória a Deus, obrigado. A situação, às vezes, a fé da gente está no nível... Esse homem disse, eu creio, mas aumenta minha fé. Jesus, está certo. O menino foi curado e a fé dele aumentou. Amém? Obrigado, querido. Então, o que eu estou fazendo hoje é aumentar o nível, tá certo? A Bíblia diz que todos nós temos fé, todos nós, tá certo? Já falei para você naquela hora, eu vou repetir de novo.
A criança que vai ser gerada, tem o óvulo, tem o espermatozoide, e quando tem um encontro é fecundado, e quando ele começa a multiplicar, tudo isso é na trompa de Falópio, no ouvido. A trompa de Falópio, pode olhar o sentido da trompa de Falópio, vê se não parece um ouvidozinho, tá certo? Então, isso que eu estou falando para você é a tuba do ouvido. O que eu estou falando é essa semente que vai entrar na sua vida, tá certo? Vai gerar pela fé, entendeu? E vai deslizar e vai começar a se multiplicar e deslizar. No caso do bebê, ele desliza para dentro do útero e se agarra no útero. Ele não fica solto jogando para lá e para cá, não. A minha fé tem lugar dentro de mim. Então, se agarra no seu coração. Primeiro na mente, desce para o coração. E aqui eu acredito, papai, eu só não sei o dia ou a hora, mas vai acontecer, tá certo? Entra pelo ouvido, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Entra pelo ouvido e é alcançado em nome de Jesus, né? E é alimentado. Quando eu estou pregando, está alimentando a você da fé, tá certo? Já estou terminando, eu acho que falta 2 minutos, 1 minuto, né? 1 minuto? 1 minuto, em nome de Jesus, tá certo? Então, eu estou pregando aqui, ministrando um azeite fresco sobre sua vida, tá certo? Ministrando uma palavra poderosa, tá certo? E quando a gente não acredita, é como se estivesse chamando Deus de mentiroso, tá certo? Se você... quando eu era criança, Marcelo Montoril, aqui de João Câmara, quando eu era criança, eu me lembrava muito bem, ele dizia assim, é conversa, rapaz. Ele nunca usava mentira, porque na família, a mamãe dele, que diz que é minha mãe também, que ela me adotou também, ela ensinou que dizer que o outro está mentindo é um insulto. Então, quando você não acredita em Deus, é como você está insultando a Deus. Então, ou você insulta a Deus, dizendo que Deus é mentiroso, ou você agrada a Deus pela fé. Eu aconselho você, meu filho, minha filha, você agradar a Deus, porque você que vai ser abençoado, né? Romanos 12:3. Deus deu a cada um uma medida de fé. Então, eu fechei com isso. Deus já deu a porção de fé para a sua vida. Ponha ela em ação. Nós somos o programa Dias Melhores, aqui na 89 FM, e eu peço carinhosamente, você que gosta do nosso trabalho, que tem sido abençoado pela ministração da Palavra de Deus, se inscreve lá no YouTube, Programa Dias Melhores, tá certo? No YouTube tem que escrever todinho, Programa Dias Melhores, porque não é uma coisa famosa, quando é famoso, botar programa já aparece, mas por enquanto, por que eu estou fazendo esse apelo? Porque tem pessoas de mais idade, e 56% do público do YouTube são pessoas de idade. Eles assistem na televisão, na sala, no sofá, deitado na cama, porque a televisão é grande e aí escuta o sermão todinho. Então é importante que você se inscreva lá para isso ser divulgado e abençoar mais pessoas. Quer abençoar sua mamãe, sua vovó, sua titia, seu titio, seu vovô? Se inscreve lá, Programa Dias Melhores. Eu sou o pastor Zé Marconi. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido. Foi muito bom.